Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o anel mágico. Vamos lá? Vamos pegar a extremidade do fio e colocar na palma da mão. Agora nós vamos fazer um giro nesses dois dedos, formando um X. Vamos pegar a agulha de crochê, passar por debaixo da primeira perninha do X e por cima da segunda perninha do X. Vou puxar a perninha, fazendo uma alcinha. Agora, observe aqui, eu vou pegar uma laçadinha dessa perninha que está mais próxima da agulha e vou passar por dentro da alcinha, fazendo um pontinho. Então, observem aqui que eu formei um anel, certo? E aqui dentro do anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Esse primeiro pontinho não conta, certo? Ele é só um pontinho para fechar o anelzinho. E a partir de agora, nós vamos contar 6 pontos. Para fazer esses 6 pontos, eu preciso pegar tanto o fiozinho do anel, quanto esse fio da extremidade. Então, eu tenho que pegar os dois juntos como se fosse um fio só. E aí, com o fio que vem lá do novelo, eu vou fazer os pontos. Então, eu vou passar a agulha por debaixo aqui do anel, pegando então os dois fios, puxar uma laçada com o fio que vem lá do novelo. Agora, fico com 2 alcinhas na agulha, vou fazer uma laçada e passar por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui, eu fiz o primeiro ponto baixo. Vamos para o segundo. Então, novamente, cuidando para pegar os 2 fios, tanto do anel quanto da extremidade. Passo a agulha por baixo desses fios, busco uma laçada do fio que vem lá do novelo, puxo uma alcinha, fico com 2 alças aqui na agulha, busco uma laçada e passo por dentro dessas alcinhas. Agora, eu tenho o meu segundo ponto. Vamos fazer mais 4. Observem. Passo por baixo, busco a laçadinha, tenho 2 alcinhas, trago outra laçada e fecho o ponto. 3 pontos. 4. 5. E agora, o último, 6º pontinho. Fiz os 6 pontos que eu queria. Agora, eu vou pegar a extremidade aqui e vou puxá-la de forma a eu fechar o círculo, o anelzinho mágico. Observe que eu tenho aqui um círculo, mas ele está aberto, então nós vamos fechar esse círculo. Então, observem que aqui, ó, eu conto os pontinhos que são esses V's, né? Aqui, observe que eu tenho o meu primeiro pontinho, que é esse primeiro Vzinho. Aqui, observe que é o ponto que eu fiz que eu não contei. Então, aqui nesse primeiro pontinho que faz o V, eu vou trabalhar nele, para fechar o círculo. Então, eu vou pegar a minha agulha, vamos ajustar aqui o pontinho, para que ele fique... Cuidado com esse fiozinho aqui, tá? Vamos pegar o fio que vem lá do novelo. Então, eu vou pegar a agulha e inserir neste primeiro Vzinho, neste primeiro pontinho, depois desse
desse ponto que a gente iniciou o anel. Insiro aqui, observe que eu insiro a agulha por debaixo das duas perninhas do V. Desta forma. Busco uma laçadinha e aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é simplesmente eu pegar essa laçada e já fechar tanto esses pontinhos aqui, quanto a alcinha que eu tenho lá atrás. Então, eu passo por dentro do ponto e passo por dentro da outra alcinha que eu já tinha na agulha. E aqui eu fechei o anel. Certo? Então, aqui eu tenho um anelzinho, tenho uma circunferência pequenininha, né? Porque eu só tenho 6 pontinhos. Agora, digamos que estamos fazendo um trabalho e nós queremos crescer esse círculo, né? A gente tem esse círculo pequenininho, mas eu quero um círculo maior. Então, a gente sempre vai usar a lógica matemática. Então, se eu tenho 6 pontinhos aqui, na primeira carreira, na segunda carreira, eu tenho 6 vezes 2, ou seja, 12. Na terceira carreira, eu tenho que ter 18 pontos, porque eu faço 6 vezes 3. E assim por diante. Então, se eu quiser uma circunferência com 24 pontos, qual número que multiplicado por 6 dá 24? 4. Ah, então eu tenho que fazer 4 carreiras. Agora, digamos que eu quero fazer um círculo com 30 pontos. Qual número que multiplicado por 6 dá 30? 5. Então, eu tenho que fazer 5 carreiras. Então, vamos começar aqui. Então, 6 vezes 2, 12. Então, eu vou fazer na próxima carreira um aumento em cada ponto. Certo? O que seria esse aumento? O aumento é eu fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, ao invés de eu fazer ponto sobre ponto, eu vou fazer 2 pontos sobre um ponto. Observe que aqui, ó, eu fechei esse pontinho. Então, cuidado, não coloque a sua agulha aqui, certo? Porque senão você vai fazer um aumento indesejado. E esse ponto aqui você fechou, tá vendo, ó? Observe que ele tá bem atrás, ó, da alcinha. Então, eu vou para este ponto aqui. A partir daqui, eu vou fazer 2 pontinhos. Então, eu vou fazer um ponto. E observe que no mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto. Certo? Então, eu fiz um aumento. Então, tenho 2 pontos. Agora, eu vou contando de 2 em 2 até dar 12. Mas eu também posso fazer uma marcação, utilizar um marcador ou um pedacinho de fio. Mas, eu vou contar na minha cabeça, certo? Então, eu fiz 2, então, agora vai ser 3 e 4. O quarto no mesmo lugarzinho que eu fiz o 3. Certo? Agora, vou fazer o quinto ponto. E vou colocar o sexto ponto no mesmo lugar. Agora, vamos lá. 7. E vou colocar o oitavo no mesmo pontinho que eu fiz o 7. Agora, 9. 10. Fiz o 9 e o 10 no mesmo pontinho. E 11. 12. Então, a minha segunda carreirinha tem que ter 12 pontos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na próxima carreira, tem que ter 18 pontos. Por quê? 6 vezes 3, a terceira carreira. Então, agora eu vou utilizar um marcador
para quem tá me acompanhando aí, não se perder. Normalmente, eu não uso marcador, porque eu vou contando mentalmente. Mas às vezes você tá assistindo televisão, tá conversando com alguém, e no início a gente se perde. Então, a gente vai utilizar aqui um marcadorzinho, eu vou utilizar um pedaço de fio pra gente poder continuar. Então, o próximo pontinho eu já vou marcar ele aqui. Para eu fazer 18 pontos na próxima carreira, no primeiro ponto eu faço um pontinho e no segundo ponto eu faço um aumento. Então, eu sempre vou fazer ponto sobre ponto e depois um aumento. Ponto sobre ponto e depois um aumento até dar 18 pontos. Então, vamos lá. Vamos ajustar aqui. Aqui eu vou fazer um ponto, então, e já vou deixar ele marcadinho com o fiozinho. Vou inserir a agulha. Vou fazer aqui um pontinho. Então, fiz um ponto, agora faço um aumento. Então, 1 e 2. No próximo, eu vou fazer um ponto. E depois, agora, o aumento. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo pontinho, no mesmo lugar. E agora, mais um ponto. E o aumento. E assim eu vou fazendo até chegar lá no fiozinho branco. Um ponto. E agora, aqui no próximo, um aumento. Então, faço 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto. E um aumento. Então, na verdade, por exemplo, se você começasse com 7 pontos lá no anel, você ia usar a tabuada do 7, né? Se você colocasse 8 pontos no início, ia usar a tabuada do 8. Então, é pela matemática. Cheguei, ó, esse aqui, cheguei no fiozinho branco, aqui era o meu primeiro pontinho. Então, aqui eu tenho 18 pontos. Agora, nós vamos fazer na quarta carreira 24 pontos, porque 4 vezes 6 é 24. Para eu alcançar 24 pontos sobre esses 18 que eu tenho aqui, eu tenho que fazer 2 pontos baixos e no terceiro pontinho fazer o aumento, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o pontinho baixo sobre este fio aqui para ele ser a marcação. Então, o meu primeiro ponto, ele vai estar marcadinho com esse fiozinho branco. Então, faço um pontinho, ponto sobre ponto. Aí, deixa eu arrumar que o fio veio pela metade. Ó, fiz um ponto. No próximo ponto, vou fazer mais um pontinho, ponto sobre ponto. E agora, no terceiro, eu faço o aumento. Então, faço 1, faço 2. Aqui, no próximo, um pontinho. No próximo, um pontinho. E no próximo, um aumento. Então, faço 2 sobre o mesmo ponto. E assim eu vou fazendo por toda a circunferência.
Ficando um círculo bem bonitinho. Então, por exemplo, se você quer fazer se você quer um círculo com 60 pontos, aí você vai ver com quantos números eu tenho que, quantos pontos eu tenho que começar. Ah, eu tenho que começar com 6 pontos, que daí fazendo 10 carreiras eu vou ter 60 pontos. Então, essa que é a lógica. E aí, você vai vendo o tamanho de circunferência que você quer, né? Então, eu tô utilizando aqui um fio amigurumi. Tô utilizando uma agulha de 2 milímetros. E obtive esse tamanho de circunferência, né? De círculo, fazendo 4 carreirinhas com 6 pontos. Então, aqui eu tenho os meus 24 pontinhos, cheguei até o final. E assim eu vou fazendo, né? Às vezes você quer fazer uma circunferência maior para fazer, por exemplo, uma cesta. Aí você precisa que ela fique um pouco maior, não sei, né? De repente, dependendo do que você vai guardar dentro. Ou às vezes esse aqui é uma basezinha para um amigurumi, aí você vai ver. Ah, eu quero um pouquinho maior, né? Dependendo do tamanho do seu amigurumi. Então, dessa forma a gente vai fazendo a circunferência. Certo, pessoal? Era isso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante o anel mágico, porque o anel mágico a gente usa bastante. E até a próxima aula. Beijos!